Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Bom dia, 8 horas 5 minutos, estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque de hoje, essa sexta-feira, dia 15 de maio, trazendo como convidados muito especiais o deputado estadual pelo PSB, Caio França, e o colega jornalista Aldo Neto. Mas antes de a gente discutir os principais assuntos importantes políticos e também da Baixada Santista, a Cris Chalub traz também os destaques dos sites e manchetes. Bom dia, Cris. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, após derrota, Dilma quer nova fórmula para aposentadorias. O Estado de São Paulo, Lava Jato denuncia 4 ex-deputados por corrupção. Em A Tribuna, mudança na aposentadoria vai custar 40 bilhões de reais. No BocNews, ministro da Saúde diz que tecnicamente país enfrenta epidemia. Santa Portal, pela primeira vez, Ultracargo participa de reunião sobre incêndio e dá explicações. G1 Santos e região. Deficiente mental agredido por lutador de MMA recebe alta. E no portal da UOL, Dilma manda equipe acelerar busca por nova fórmula para aposentadoria. Fernando. Ok, Cris, muito obrigado. E até o destaque aí a respeito do ministro da Saúde, Arthur Quioro, que fala justamente da dengue. A gente não pode esquecer que oficialmente a Baixada Santista já tem pelo menos 7 mil casos de dengue registrados. Os índices preocupam as autoridades da área de saúde, especialmente em razão do registro já confirmado da morte de 5 pacientes, sendo 3 em Santos, 1 em Praia Grande e 1 em Itanhaém. Isso apenas para casos oficialmente confirmados. Praticamente todas as cidades da região já estão em estado epidêmico, com destaque aos municípios do litoral sul, Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá. Todos sabem o que deve ser feito para evitar o mosquito da dengue. Apesar das campanhas publicitárias, há um hiato enorme entre a teoria e a prática. Muitas vezes pela ineficiência e falta de prioridade dos governantes em lidar com a questão e também pela ignorância por parte de muitos cidadãos que acham que o problema só vai acontecer na casa do vizinho, descuidando das ações básicas para evitar os criadouros do mosquito, até que alguém da família ou ele próprio acabe sendo afetado. E o cenário não é animador. Existem 4 tipos confirmados do vírus da dengue. Hoje, 92% dos casos registrados são do tipo 1, o primeiro a aparecer na região. Mas já existem outras variáveis presentes no Brasil, ainda mais graves, como a do Aedes albopictus, cujos sintomas são ainda mais sérios que dos próprios Aedes aegypti. O Instituto Butantan corre contra o tempo para encontrar vacinas para combater a doença, mas não há garantias da sua real eficácia. Será questão de tempo, portanto, para que tais transmissores cheguem à região, criando uma espiral crescente com a ocorrência cada vez maior de casos registrados de dengue, sendo alguns, infelizmente, fatais. Enquanto esse tema não for considerado prioridade pelos governos de todas as esferas e a situação não for controlada de frente com o envolvimento da população, com até os especialistas de controle ao vetor, a dengue vai continuar fazendo parte do nosso cotidiano. E com esses casos fatais, infelizmente. Afinal, quantas mortes serão necessárias para que essa guerra seja efetivamente enfrentada por todos? Mas a gente agora retoma com a Cris Chalub, que vai dar dicas sobre a previsão do tempo. Teremos tempo bom para esse final de semana, Cris? Isso mesmo, Fernando, o tempo vai ser bom. A previsão para hoje, inclusive, é de sol com muitas nuvens. A temperatura vai variar entre 17 e 23 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. A Anchieta tem tráfego lento no sentido litoral. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com espera de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, no Twitter ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas. Ou então confira a qualquer momento pela BocNews TV. Fernanda. Ok, Cris, muito obrigado. 8 horas 9 minutos e voltamos logo mais o intervalo, justamente com os nossos convidados. Até mais.
Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Essa garotada está com o futuro bem cuidado, viu? É que desde a aprovação do Plano Nacional de Educação, estados e municípios estão trabalhando com o apoio do MEC para ajustar as suas leis e planejar os próximos 10 anos da nossa educação. E o prazo para aprovação das leis está terminando. Acesse tne.mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Participe! A construção do nosso futuro começa já. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 15 de maio, confirmando 8 horas 11 minutos ao vivo, aqui na Santa Cecília TV, trazendo como convidados o deputado estadual pelo PSB, Caio França, e o colega jornalista Aldo Neto. Bom dia, deputado, seja bem-vindo aqui ao Jornal em Foque, né? A movimentação já passado, a gente já participou de um programa já logo no início, quando o senhor tomou posse, já passado aí algo em torno de 2 meses praticamente. Hoje está completando 2 meses efetivamente da sua posse, né? O que já dá para entender lá o funcionamento lá da Assembleia Legislativa? O senhor já ocupa cargos importantes, inclusive, lá dentro da estrutura da Assembleia Legislativa. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Aldo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Prazer estar aqui com vocês sempre. Pois é, sabe que em todo novo local de atividade, você acaba, nos primeiros meses, reconhecendo o ambiente. Comigo não foi diferente, embora tivesse já uma boa relação com alguns parlamentares, em especial com aqueles que se elegeram junto comigo no PSB, mas é sempre uma novidade, né? Porque chegar lá, na hora, cada um vai seguir a sua rotina e tal. Então, agora, instalar as comissões permanentes, eu penso que o trabalho legislativo, de fato, ele acaba acontecendo mais nas comissões. E eu estou tendo a oportunidade de estar na CCJ, né, na Comissão de Constituição e Justiça, que é talvez a principal comissão da Assembleia, onde todos os trabalhos passam por lá. É uma questão bem técnica, mas que também acaba envolvendo bastante política. Sou vice-presidente da deputada Célia Leão, uma grande deputada também, de Campinas. Mas agora sim, nós fizemos a posse da comissão há 2 semanas atrás, então nós tivemos 2 reuniões. Essa semana agora que vem será a primeira reunião ordinária, então já um pouco mais ambientado aí com o local, enfim, conhecendo, já atendendo, fazendo bastante atendimento de prefeitos, vereadores e tal. E o plenário, sem dúvida, ainda, eu já fui vereador, mas é diferente. O Parlamento Paulista tem todo, né, enfim, tudo que envolve, a liturgia que envolve lá, que você acaba ficando, no primeiro momento, um pouco, não vou dizer que é tímido, mas você vai, né, com um pouco de cautela. Mas agora já me soltando um pouco mais, bem animado com tudo, também acompanhando aí o momento econômico vivido pelo país todo, em São Paulo não é diferente, mas bastante animado aí e com bastante boas perspectivas aqui para a nossa região. Ok. Aldo, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, deputado, Cris, toda a equipe, principalmente o nosso telespectador. O deputado está aí... É o mais novo deputado, né? O mais novo deputado, então. O mais votado da região, e ele não é tão novato assim na Assembleia, até porque nos últimos 2 anos aí ele esteve assessorando a bancada do PSB na Assembleia Legislativa. Mas, deputado, eu queria saber de você, você tem um trabalho já, desde a época que você foi vereador em São Vicente, muito forte contra a dengue. Você chegou, inclusive, a criar o selo verde contra a dengue no município, e esse é o grande problema aqui da região hoje em dia. Existe alguma maneira
da Assembleia Legislativa colaborar nesse combate? Olha, é claro que sempre existe. O parlamento, ele é democrático e a gente acaba tendo, né, ideias e sugestões sobre todos os temas. O doutor Davi Wip, secretário de Saúde do Estado, esteve na Assembleia para poder passar um cenário aí, claro, muito preocupante com relação à dengue. Esteve depois aqui visitando o São José junto conosco, inclusive para anunciar aí a vinda do Ame Mais para São Vicente, uma grande conquista para São Vicente, a região inteira. Nós, desde o início do mandato, insistimos nisso e ele concordou e veio aqui em loco visitar o espaço físico que será o Ame Mais para a cidade. Então, uma grande notícia que eu trago aqui já noticiado por alguns órgãos de imprensa. Mas em relação à dengue, insistindo, na época, quando fui vereador, tinha uma grande dificuldade, Fernando, embora pareça uma loucura nesse momento, onde os moradores não aceitavam muito as visitas dos agentes. Então, o Selo Verde, na verdade, foi para criar aí um constrangimento naqueles moradores que não aceitavam a visita, porque é inaceitável, num momento como a gente vive hoje, que você não aceite uma visita de alguém que está combatendo, né, algo que, infelizmente, está gerando morte na região. Então, é possível que a gente possa fazer algo semelhante a isso. Mas, mais do que isso, o que preocupa muito é que a gente não pode tratar a dengue no momento mais... no pico da... Isso já era, a porteira exatamente, a porteira já abriu. Então, é importante que a gente possa fazer isso o ano inteiro. E isso, todos os governantes, os próprios secretários têm insistido sobre isso. Agora, aí também uma outra meia-culpa aí. Mais de 80% dos casos detectados de focos é interno, nas casas, nas moradias das pessoas. Não são muitos os casos de espaços públicos, embora tenham também alguns casos que são em espaços públicos. Então, mais do que qualquer ação, projeto de lei que a gente possa votar na Assembleia, é importantíssimo a conscientização das pessoas. Então, que não tenha mais consciência do que esses dados que você acabou de dar aqui, onde, assim, mais de 5 mortes na região, mais de 7 mil casos oficiais, fora os extra-oficiais, aqueles que não vão, acabam se tratando porque tem um médico próximo e acaba fazendo meio que uma hidratação praticamente sem depender de ir no OBS, num posto médico. Então, preocupa muito. A Assembleia tem acompanhado de perto, a Comissão de Saúde foi instalada também junto com a CCJ, o secretário esteve dando algumas explicações, mas, sem dúvida, mais do que qualquer atividade, depende muito da população, além das pesquisas constantes, que são fundamentais. Eu também acho assim, importantíssimo, a gente fala das grandes universidades e tal. Nesse momento, eu acho que a principal pesquisa que todos deveriam se concentrar é com relação a uma vacina que pudesse combater. O Instituto Butantan está fazendo... A questão, deputado, é que começam a surgir outras variáveis sim, e aí é uma coisa maluca. É mutável e tal. Exatamente, mutável, depende de outros fatores. Na quarta-feira, aqui no programa, inclusive, veio o responsável pelo setor de controle da dengue, em São Vicente, inclusive. É uma preocupação que ele comentou, quase 60% dos imóveis ou estão fechados ou as pessoas não deixam entrar. Eu não sei se aí, no caso, enfim, de que maneira isso pode ser feito. Existe até a possibilidade de se aplicação de multa. Santos chegou, uma época, a fazer a multa. A ideia do Selo Verde era justamente, Fernando, para poder criar uma maneira de constranger o morador. E, na época, eu até cheguei a sugerir algumas outras coisas ao prefeito, onde o bairro, por exemplo, onde mais tivessem selos, que pudesse ter uma melhoria específica para aquela população, para criar uma competição também entre eles, onde um pudesse cobrar o outro. Vem cá, Fernando, por que na sua casa você não tem o selo? Se tem na minha, eles passaram por aqui, por que você não liberou na sua? Então, era uma maneira que a gente criou, até hoje existe em São Vicente, mas claro que isso não é suficiente ainda, é preciso outras atividades. Acabaram, na época ainda, tiveram alguns problemas com relação aos órgãos ambientais, com o fumacê, que também... assim, São Vicente é cortada por vários canais. Sim. E aí isso também acaba atraindo ainda mais mosquito, lixo, água, lixo, água parada. As pessoas acabam também, muitas vezes, não contribuindo. Então, é importante que a gente possa ter um conjunto de ações e, sem dúvida, as pesquisas científicas têm que colaborar conosco nesse momento, sabendo, claro, da dificuldade que por conta dessa mutação do próprio mosquito e tal, mas que, pelo menos, essa primeira, né, do tipo 1 aí, do Aedes aegypti e tal, que a gente consiga, né, nos próximos
nos próximos, talvez não para esse ano ainda, porque daqui a pouco também o pico já não existe mais, com o frio. É cíclico, né? É cíclico, é uma doença ano que vem pode ser o tipo 2. Exatamente. E aí a pessoa cria anticorpos. Pelo menos no próximo ano a gente já tenha isso com bastante antecedência para a população. Esse é um grande desafio coletivo, isso é importante, né? O senhor acabou de falar sobre a AME+, né? Existe sempre aquela discussão da construção do hospital metropolitano lá de São Vicente, polêmico nesse sentido, né? O AME+, até para os telespectadores entender, qual é a previsão de funcionamento, como é que vai funcionar, quais serviços eles vão ser oferecidos, até para entender, porque as pessoas às vezes confundem. E São Vicente, a gente sabe que apesar da população expressiva, a segunda maior cidade da região, mas infelizmente em termos de leitos hospitalares, há um déficit assim enorme, né? Então, Sim. como é que... É bom esclarecer também, né? Porque o AME não é um hospital. Né? Exatamente, é um ambulatório. Lembrando assim, é um ambulatório, mas o AME+, é um AME... O AME, para quem não conhece, ele detecta, ele tem todas as especialidades necessárias. Existe hoje um AME aqui, para as pessoas poderem ter noção, muitos devem já inclusive utilizá-los. Em Santos, um AME já mais antigo, um em Praia Grande e tem um em Peruíbe, salvo engano, aí depois só no Vale do Ribeira. São Vicente já tem uma longa discussão em relação a isso. Na época foi cedido um terreno na área continental, o Estado acabou não fazendo por conta de falta de recursos na época e tal. Qual que foi a sugestão apresentada? O Hospital São José tem vários leitos ociosos e tem uma sala cirúrgica ociosa. O AME+, Fernando, ele também fará cirurgias. Os AMEs não fazem cirurgias. O AME+, que se instalará em São Vicente, fará pequenas cirurgias. E aí, claro que isso, o Dr. Davi foi muito cavalheiro ao poder vir aqui e falou no seguinte sentido: isso não impede a vinda de outros novos equipamentos. Agora, a gente necessita de algo urgente e o AME hoje é algo que vem, a gente acredita que ainda esse ano, né, deve se instalar, estão negociando aí a questão de locação, contrato. O São José é uma irmandade, é a Santa Casa de Misericórdia da cidade de São Vicente, tem um déficit gigantesco por conta de uma intervenção feita na época no governo do PT ainda, enquanto foi prefeito em São Vicente. Então, hoje a dívida do São José é gigantesca, acho que passa de 200 milhões de reais. Trabalhista, dívidas com relação a coisas básicas, luz, água, que foi passando e hoje está nesse... Tem uma ociosidade enorme também. Exatamente, Espaço, e o São José, quem é de São Vicente sabe, o São José já atendeu saúde pública. O São José fica no coração da cidade, no centro, passa todas as vans próxima daquele espaço, enfim, e tem toda uma possibilidade gigantesca de futuramente ampliar ainda mais o espaço que está sendo locado. O São José é muito grande e é inaceitável que nos dias como hoje, numa crise econômica que o país inteiro está vivendo, a gente fale em destruir um equipamento público. Na época a sugestão foi a destruição do centro de convenções para se construir um novo hospital e depois pagar o custeio dele, um hospital de 300 leitos. Isso ficaria em torno de 250 milhões de reais, Fernando. Veja, sem querer colocar balde d'água, porque eu sou morador da cidade, mais do que ninguém eu sei que São Vicente precisa de um equipamento grande. Agora, nós precisamos também ter um pouco de coerência e falar a verdade para as pessoas. Qual é o governo que vai depositar 200 milhões de reais? Me garanta que no orçamento da União tenha isso. A Dilma está cortando, garantia dos trabalhadores e vai conseguir colocar aqui com todo o respeito que a gente tem. Então, assim, acho que a gente tem que falar francamente para as pessoas. É uma discussão, fora de tudo isso, Fernando, uma construção de um hospital, seja derrubando o centro de convenções ou construindo um novo espaço, isso eu imagino que, pensando a grosso modo, são 2 anos, 3 anos para a construção. Mais do que isso, talvez. A reforma de estivadores. Nós estamos aqui com a reforma... Veja, em São Vicente, nós estamos com... olha que loucura. Com a reforma dos quiosques da Biquinha, né, que são 80 permissionários que exploram lá, tem 800 dias. Exatamente. Então, é duro de você falar para a população de não aceitar um ambulatório médico de especialidades, que normalmente a aceitação é muito boa, a receptividade, se fizer uma pesquisa, com todas as dificuldades que o serviço de saúde apresentam hoje para as pessoas,
a devolutiva do AME, as pessoas que trabalham nos AMEs são muito competentes, são funcionários que estão sempre recebem muito bem as pessoas, e isso a gente consegue aferir através de pesquisas. Então, mais do que as especialidades que lá estarão, é importante também falar isso. A nossa demanda na região da Baixada Santista, ela é de baixa e média complexidade, não é de alta complexidade. Então, é claro que a gente sempre vai brigar pelo melhor e quem dera a gente puder ter um hospital regional em cada cidade aqui da região, mas, obviamente, que isso é impossível de acontecer. Então, acho que é muito bem-vindo o AME na cidade. Eu fiz Seria questão... uma OS também, que funcionaria. Eu imagino que sim, o governo do estado faz por OS. Como tem a AME aqui em Santos. Como é o AME em Santos, como é o AME em Praia Grande, como a maioria dos grandes hospitais hoje estão fazendo no governo do estado. O custeio é deles. Vale lembrar, o hospital não será, o AME+, não será custeado pelo município, é nada do município. O município não entra com absolutamente nada. Muito pelo contrário, nem a regulação de vagas passará por lá. A regulação de vagas passará pela DRS, enfim, assim como todos os equipamentos custeados pelo Estado. Então, quantos leitos? Tem uma expectativa dentro dessa... mais de 100 leitos. Mais de 100 leitos. Mais de 100 leitos. É um atendimento extremamente satisfatório. Eu acredito muito que vai ajudar muito, vai aliviar muito a saúde não só vicentina, mas de toda a Baixada Santista, porque na medida em que você faz um equipamento como esse em São Vicente, você desafoga um pouco de Praia Grande, você desafoga um pouco de Santos também. Então, reforçando, né? A nossa grande demanda não é de alta complexidade, é pequena e média complexidade, baixa e média complexidade. E isso tudo, pequenas cirurgias, né? Eu não sou especialista, mas algumas pequenas cirurgias terão possibilidade de serem feitas no AME em São Vicente, e a gente vai agora, né, além da visita dele, cobrar para que o quanto antes a gente possa tirar isso, destravar e fazer essa parte burocrática de convênio do hospital com a Secretaria de Estado. Sem dúvida, Aldo. Olha, primeiro eu enaltecer e elogiar a brilhante fala do Caio em cima dessa polêmica do hospital e esclarecer para a população o histórico de como isso começou. Eu gosto muito de uma frase que é sempre dita pelo eterno deputado federal Gastone Henrique, que ele diz o seguinte: se a gente fosse contabilizar tudo que de recurso dos últimos 10 anos aí, que presidente da República, governador, ministro, papagaio e periquito prometeu para a Baixada Santista, a gente já tem um orçamento para declarar guerra aos Estados Unidos da América. A história do Hospital Regional de São Vicente se deu como? O atual ministro da Saúde, Arthur Quioro, que é aqui de Santos, inclusive está em Santos hoje, que ele tem um evento na Associação de Cirurgiões Dentistas em virtude do aniversário da associação e também do dia do dentista, que é agora por esse mês. E esteve em São Vicente, onde ele foi secretário municipal. À época da intervenção do São José, que é bom lembrar isso também. E, que bonito, porque o PT hoje é aliado ao governo municipal atual de São Vicente, e o prefeito Bira, que precisa melhorar a saúde. Não, eu me comprometo, vou liberar o dinheiro para se construir o hospital. Mas olha, o governo do estado tem que fazer a parte dele. O que o ministro foi fazer lá? Política. Não foi lá resolver o problema da saúde de São Vicente, muito menos da Baixada Santista. Foi lá fazer promessa. Porque uma coisa é lá, eu me comprometo em liberar o recurso, mas desde que o outro também faça. Ou resolve ou não resolve. Aí outros atores políticos da cidade quiseram aproveitar essa fala do ministro e fazer um grande carnaval que, sem nexo, promete para a população, porque a população, ainda mais São Vicente, a gente sabe que tem dificuldades até de compreender. O hospital não quer dizer melhora no atendimento de saúde, como bem colocou o deputado. Às vezes não é o hospital que vai resolver. Então, sabe, ainda mais demolindo o Centro de Convenções de São Vicente, que é a única coisa turística que isso e o teleférico que nos últimos anos levou a cidade, acabaram de construir, não tem 10 anos, salvo engano o Centro de Convenções, já vão colocar no chão, e o dinheiro público que foi colocado lá vai para o lixo. Então, eu quero enaltecer o cara aí pela fala em cima disso, e é bom a população abrir os olhos, porque promessa nem sempre é fato que vai acontecendo. Só para reforçar, né? Assim, e lembrando, imagina, inadmissível que eu vou ser contra um hospital, né? Claro que ninguém é contra o hospital aqui. Agora, a gente está falando de algo que precisa de uma resolução
para ontem, para hoje. Sim. E o AME não impede a vinda do hospital, muito pelo contrário, né? Vindo o AME, melhorando economicamente, tanto em nível nacional quanto aqui o cenário estadual, eu não tenho dúvida que a gente tem condições de pleitear isso. Eu, particularmente, defendo em uma outra localidade, não no centro de convenções. Acho que a área continental, por exemplo, teria condições e tem área pública para a construção de um novo equipamento. Mas eu só quero deixar claro que uma coisa não impede a outra, né? Sim, sem dúvida. Você vê, cara, a função do ministro vem aqui apagar esse incêndio. Em vez de apagar esse incêndio, põe mais lenha na fogueira. Porque a partir do momento que ele lança essa ideia, fica a discussão em torno do hospital e gente morrendo lá em São Vicente sem atendimento. Realmente é um problema muito sério que precisa ser tratado de frente. Infelizmente, a gente tem sérios problemas de saúde e aí tem um problema maior ainda, que é a questão econômica, que não tem dinheiro para se fazer todas as promessas que são feitas. 8 horas e 30 minutos, voltamos logo a mais do intervalo com a continuação do Jornal em Foque desta sexta-feira. Até mais. O Sistema Santa Cecília de Comunicação convida você para assistir ao programa especial do seminário O Jovem, as Drogas e a Violência, Problemas e Soluções. No dia 16, sábado, meio-dia, com a apresentação do professor Adriano Tavares e debate com especialistas. No dia 17, domingo, 4 horas da tarde, participação da jornalista e apresentadora Soninha Francini. Assista com exclusividade ao debate realizado na Unisanta, onde foram abordados os temas de forma franca e aberta. Seminário Jovem, as Drogas e a Violência, Problemas e Soluções. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação e Universidade Santa Cecília. Apoio Prefeitura Municipal de Santos. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Neste domingo, a partir das 8 da manhã, 9º Circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV, segunda etapa. 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e mais 5 quilômetros de pedestrianismo irão agitar a praia da Enseada, em Guarujá. Informações ypseventos.com.br. Segunda etapa do 9º Circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV. Uma explosão de adrenalina que vai testar os limites dos melhores competidores do Brasil. Prestigie, torça. Cobertura completa no santaportal.com.br e no caderno regional. Organização YPS Eventos. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação. 8 horas e 32 minutos, estamos de volta no Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 15 de maio, aqui na Santa Cecília TV. E lembrando que o programa será reapresentado a partir das 17 horas. Antes de voltarmos com os nossos convidados, a jornalista Cris Chalub tem uma pergunta de um telespectador, não é isso, Cris? Isso mesmo. Uriel Vilas Boas pergunta o que o deputado Caio pode fazer para que os municípios atuem em conjunto contra a dengue. Deputado? Olha, eu penso que é uma tarefa que cabe a nós, sim, estar tentando aí, né, fazer um encontro entre os secretários, mas penso que essa temática existe hoje na AGEM, nas reuniões feitas, né, com a parte, o corpo técnico da AGEM e os secretários. Então, talvez seja um momento mesmo de traçar algumas ações conjuntas. Esse selo verde, por exemplo, é algo que, na minha avaliação, deveria ser instituído em todos os municípios. Eu, na época, enquanto fui vereador, eu ainda sugeri a eles... Dei o projeto a alguns deles e tal, eles me disseram que algumas cidades já fazem algo, não necessariamente com esse símbolo de selo verde. A ideia era poder criar simbolicamente um único instrumento de defesa, de garantia para os agentes que fazem o dia a dia com relação ao combate à dengue. Então é uma sugestão, quem sabe o selo verde não possa virar algo regionalizado. Na época em que eu fui presidente da União dos Vereadores ainda, da Baixada, eu pensava muito nisso. Na medida em que eu apresentava um projeto, Fernando, em São Vicente, e esse mesmo projeto passava nas câmaras, era como se fosse uma assembleia da Baixada, né? Porque
é o parlamento da Baixada Santista. Então, a gente consegue criar uma legislação comum a todas as cidades. Então, vem uma sugestão aí aos secretários, aqueles que não têm ainda algo. O próprio Selo Verde é um projeto que já existe em São Vicente há uns 4 anos, 6 anos mais ou menos, que pode ser implementado em todas as cidades da região. Sim. Deputado, até recentemente a Assembleia aprovou o governador Alckmin, que agora, o seu pai, inclusive, agora é atual governador, até parabéns aí. Aprovou o projeto justamente que permite que mais municípios paulistas sejam considerados instâncias turísticas, balneárias, enfim. E, de certa forma, tudo isso tem um motivo, porque são as famosas verbas do DAD, e praticamente são as únicas verbas que os municípios conseguem ter uma certa, digamos assim, uma certa possibilidade de fazer algumas obras que, infelizmente, com os orçamentos engessados, né, eles correm justamente a questão da verba do DAD. De certa forma, a Baixada Santista é a região que mais se beneficia da verba do DAD também. Né? Como que o senhor vê isso daí? Porque, obviamente, o bolo é o mesmo, só que as fatias vão ser menores e os municípios, obviamente, vão perder. Tem até um estudo do jornalista Rodolfo Amaral, R. Amaral Associados, que faz justamente o levantamento do impacto que as cidades da região vão ter nesse sentido de perda de recursos nesse sentido. E o Rodolfo tem razão, na minha avaliação, em alguns pontos. Mas eu quero também falar aqui de uma questão que talvez o Rodolfo não consiga fazer, mensurar na pesquisa dele, que é uma questão que envolve um pouco da política hoje com relação a esses recursos. Existe uma tendência, Fernando, natural, para que todos os recursos cada vez mais sejam mais democratizados. É uma tendência que aconteceu com a questão dos royalties. Bertioga deve sofrer nos próximos meses. O prefeito Bertioga teve ontem aqui. Exatamente, uma questão muito significativa em relação aos royalties. E com relação ao DAD, não seria diferente. Hoje são 70 municípios que utilizam aí desse valor. Ficou em torno nesse ano de 350 milhões de reais. Há um contingenciamento também de 25%. Isso. A cidade que mais recebe é a cidade de Santos. Em torno de 20 milhões de reais, mais de 20 milhões de reais. Quem menos recebe em torno de 2,5 milhões de reais. Então, o que foi estabelecido? 20% do que é arrecadado, ele vai para os municípios de interesse turístico. Não são instâncias ainda. E nem serão todos eles. Então, são 70 que são instâncias, os atuais 70, e 140 que são municípios de interesse turístico. Primeiro, é importante que também possa fomentar o turismo, até porque, vamos dar um exemplo, Cubatão aqui do nosso lado não é um município de interesse turístico, está pleiteando, está se organizando para isso, acho que tem, inclusive, preenche praticamente todos os requisitos para isso. O Vale do Ribeira tem uma grande possibilidade de ascender também em relação a isso, municípios que precisam muito desse recurso. Então, vale lembrar, existia uma tendência, Fernando, para que isso fosse democratizado praticamente de maneira erga omnes para todos os municípios. Então, a gente, com muito jeitinho, conseguiu criar uma certa, embora aquela história, a gente perde um pouco, mas... Não teve choradeira de prefeito? Mais ou menos. A Precesp, por exemplo, que representa todos os prefeitos, foi a favor do projeto. Veja, na medida em que os prefeitos aqui da região também defenderam o projeto, a gente na Assembleia se sentiu ainda mais à vontade para também votar a favor. E mais do que isso, lembrando, o turismo é uma questão muito dinâmica. O turismo, ele não é uma cidade que hoje é turística, não necessariamente daqui a 10, 15 anos ela pode ser. A gente tem um ponto a favor aqui, eterno, que são as praias, que sempre vão ajudar muito a gente. E eu praticamente cravo que a Baixada nunca perderá, né? Os municípios que têm a praia como atrativo, talvez nunca perderá isso. Mas um município, por exemplo, Fernando, eu uso muito a culinária. Se tem um restaurante no município que recém-instalado, ele faz uma comida típica ali. Aquele restaurante, muitas vezes, pode gerar um atrativo turístico para aquele município determinado. Existe o turismo de culinária, existe o turismo religioso. Sim. Você imagina que a Assembleia, somente no ano passado, votou Olímpia e Brotas. 2 municípios que, iminentemente, há muitos anos já fazem o turismo de aventura, no caso de Brotas, e Olímpia tem uma outra questão agora que me foge aqui, a memória. Mas, veja, há quantos anos que esses 2 municípios já mereciam esse título e, por conta de uma legislação antiquada, antiga, ultrapassada, eles não conseguiam entrar. Depois de muita discussão, conseguiram entrar. Então, assim, eu considero que os municípios
nas contas, a grosso modo, perderão aí de 15% a 20%, pelas contas, salvo engano, do próprio Rodolfo Amaral. Então, todo mundo reduz um pouco, mas aí também esse ano é um ano atípico por conta da queda de arrecadação de todos os tributos, mas nos próximos anos também a tendência é de melhorar isso e depois as coisas irem se equilibrando. Então, a gente abre um pouco mais esse leque de possibilidades com autorização e com aval da APRECESP, que é o órgão que representa os prefeitos, que são os municípios e instâncias, e, ao mesmo tempo, cria uma possibilidade de outros municípios entrarem e fazendo com que a Baixada perca o mínimo possível. Interessante a análise do Caio, e também tem aquela famosa frase: com medo de perder, tirar a vantagem de ganhar. Né? Porque o recurso do DAD é recurso previsto na Constituição Estadual há anos. Quem regulamentou, há quanto tempo existe a Constituição Estadual? 89. Quem regulamentou foi o Mário Covas. Em 90 e pouco. Foram 10 anos para regulamentar. Quando você divide um pouco esse recurso, você vai ter mais prefeitos enchendo o saco do governador, pedindo para o recurso para a cidade. E é um recurso que é obrigatório o Estado passar e nem sempre cumpre. Sim. Por vários motivos. Ou porque as prefeituras não mandam projeto, ou projetos mal elaborados. Mas a lei deveria. Tendo mais prefeito para vir, é bem melhor para a Baixada que caia recurso lá em Cubatão e continue tendo investimento aqui em Santos, porque não vai tirar, porque o Paulo Alexandre vai bater lá e o governador vai atender. Aí a Márcia Rosa vai ter que bater lá, vai atender, e assim vai. Queria saber do Caio, ele que tem experiência aí aqui na Câmara de São Vicente, que tem uma cobertura boa de imprensa, e na política aqui da Baixada que tem, lá a Assembleia Legislativa é o parlamento dos esquecidos, porque não tem cobertura da imprensa nem regional, nem nacional, estadual bem pouca, enfim. Ninguém nunca sabe o que acontece na Assembleia, a não ser quando algum programa, algum jornal lembra que existe o deputado estadual e abre esse espaço. Alguém assiste a Lesp, né? TV Alesp. É verdade. Que, aliás, é a melhor TV pública. A melhor TV pública do Brasil é a TV Assembleia. Apesar de pouco assistida, mas dentro do conceito de instituição é a melhor TV pública. Como é que você está sentindo essa questão da cobertura? Até porque você está aí há 2 meses, 3 meses na Assembleia e você já está à frente de uma façanha política histórica. Conseguiu, aí não sei depois de quanto tempo, ter uma bancada de aliança de partidos maior que a do PSDB. É verdade. Dentre os deputados estaduais. Como é que foi a construção dessa aliança e como é que você vê essa cobertura da imprensa lá na Assembleia? Olha, você tem total razão, viu, Aldo? Impressionante. A Assembleia acaba, talvez, por ficar entre o governo federal, que são as grandes discussões, no Congresso Nacional, na verdade. Né? Hoje o Congresso está em alta, os presidentes das duas casas fazendo praticamente uma oposição interna aí dentro, com relação a presidente Dilma, então ganha muita força, ganha muita mídia. E aí, claro, as câmaras municipais também têm a sua mídia natural, porque acontecem as coisas no dia a dia, né? Acontecem no município. O Estado parece que meio que passa batido, ninguém acaba se preocupando muito. A gente tem o compromisso do presidente de fazer uma agenda positiva com relação à Assembleia. O presidente Fernando Capês, na qual praticamente foi eleito, não foi unânime, mas foi praticamente assim, o bloco votou em peso nele também, ele se comprometeu a fazer uma agenda positiva em relação a isso, ampliar o leque de audiências públicas, poder instituir algumas comissões parlamentares de inquéritos importantes para poder repercutir positivamente para a Assembleia, avaliar alguns serviços públicos feitos de maneira bastante técnica. Então, a gente está com uma expectativa super positiva em relação ao mandato dele durante esses 2 anos. E com relação ao bloco, muito animado. Eu sou vice-líder do bloco também. São 27 parlamentares, Fernando. De fato, como o Aldo falou também, pela primeira vez nós temos, em números, mais deputados do que o próprio PSDB. É claro que o PSDB são todos do mesmo partido, são 23 deputados, mas nós somamos 27 deputados num leque de 9 partidos. Então, é uma novidade, é o primeiro bloco formalizado que dá sustentação ao governador. Todos os partidos que ali estão fazem parte da base de governo, mas tem uma posição que não necessariamente é sempre automática com o PSDB. Então, a gente entende que é um momento novo político na casa. Na próxima semana, nós devemos ter uma votação bastante polêmica em relação ao bloco. A nossa...
Tema não, é questão interna administrativa, né? A terceira e quarta secretaria sempre foram suplentes na mesa. A gente apresentou um projeto para que terceira e quarta possam ser titulares na mesa e dividir funções e responsabilidades com a primeira e segunda secretaria. Claro que isso vai gerar um pouco de polêmica, porque o primeiro e segundo secretário, eles não querem perder poder, perder influência na casa e tal. Isso é uma questão bem administrativa, mas que deve demonstrar aí um pouco da força do bloco. Mas, mais do que isso, nas comissões permanentes, por exemplo, o bloco teve 4 presidências, 4 vice-presidências, em todas as comissões permanentes tem 4 membros titulares. Sim. Lembrando que as comissões permanentes, para quem não conhece, né, a dinâmica do parlamento, elas são fundamentais. Todos os projetos de determinadas áreas têm as suas comissões específicas. Se não passar na comissão, ele trava por ali e nem vai para o plenário. Então, em cada comissão, o bloco tem 4 parlamentares, o que dá uma força muito grande para a gente poder ter os nossos projetos pautados com mais agilidade. Realmente, desafios não faltam nesse sentido. 8h45, voltamos logo mais para o último bloco do Jornal em Foco. Até lá. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. 8h47, estamos de volta para o último bloco do Jornal em Foco de hoje, trazendo como convidados o deputado estadual Caio França, do PSB, e o colega jornalista Aldo Neto, que tem mais uma pergunta para fazer aqui para o deputado. Na verdade, eu vou aproveitar e fazer duas, Fernando. Estava ouvindo o deputado falar no final do último bloco sobre a aliança aí do PSB com o PSDB. E duas perguntas políticas que eu considero importantes. Prova que o PSB... PPS, né? Não. Falando do cenário estadual. Cenário estadual, não a fusão. A fusão, tá certo. A prova que o PSB nem sempre anda ao lado do PSDB, nós estamos aqui na Baixada, na cidade de Itanhaém, onde o PSB e o PSDB, historicamente, tem uma disputa muito forte lá. E está acontecendo uma grande polêmica lá, que é o pedido de cassação do mandato do vereador Cezinha, que não é do PSB, está no PP, do prefeito Billy, mas é aliado de primeira hora do PSB lá em Itanhaém. E, inclusive, ajudou na sua campanha aí de deputado. Eu queria saber se o senhor tem acompanhado isso, essa discussão em cima aí, o que o senhor achou. E também queria saber, há uma conversa recente de bastidores na política santista, que é a cadeira mais cobiçada da eleição do ano que vem, aqui em 2016, a cadeira de vice-prefeito. E está o seu partido querendo o PSB, está o PMDB querendo, está o PSD, enfim, todo mundo quer o lugar do coitado do Eustáquio. E o PTB, obviamente. Uma coisa que está se especulando, que se falaram, que eu não acredito que seja verdade, é que o senhor estaria mudando o seu título para Santos e colocando o seu nome à disposição de ser candidato a vice do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Eu dei risada quando me falaram isso, né? Vai sair da Assembleia para isso? Isso não foi conversado nem cogitado de nenhuma maneira, né, deputado? Vamos por partes aí. Primeiro, com relação ao Cezinha, que é um grande parceiro, um grande vereador, e eu valorizo muito o trabalho dos vereadores, porque ser vereador
já é uma tarefa também dura, porque você nem sempre consegue corresponder né, ao que as pessoas procuram. Ser vereador de oposição, Aldo, é ainda mais complicado, porque é natural, as pessoas na rua não entendem muito essa questão de oposição, situação, o que elas querem é resolver um problema deles. É asfalto na sua rua, é vaga na creche, é atendimento mais rápido no ambulatório. E o vereador de oposição tem ainda mais dificuldade em conseguir, né, esses caminhos dentro do governo. O Cezinha tem uma postura desde o início muito correta, muito íntegra e muito séria. Por isso, desde o início, eu dei meu total apoio, estou acompanhando de perto a questão. Acho extremamente lamentável, né, a decisão de tentar cassar o mandato dele. Nós vamos tentar ajudá-lo de todas as maneiras, juridicamente, politicamente. Então, eu reforço aqui, né, publicamente, o que eu já havia feito, de meu total apoio e lamento aí a decisão, ainda não é uma decisão do Parlamento de Itanhaém, mas acho que não é a melhor postura de se fazer, de tentar intimidar o vereador. Então, e com relação à possibilidade da vice, olha, eu tenho muita amizade com o prefeito Paulo, acho, né, uma grande figura, acho que, né, alguém que tem uma carreira brilhante ainda na política. Me honra muito ter só esse comentário, mas eu confesso a você que nunca nem passou pela minha cabeça essa possibilidade. Quem está falando isso, que são pessoas do seu próprio partido, estão fazendo o seguinte raciocínio, que o governador Geraldo Alckmin não será candidato à reeleição. Sim. E que o prefeito Paulo Alexandre é um possível candidato à reeleição e teria que sair daqui. E uma estratégia de conseguir manter a aliança na eleição pós-Alckmin era ele saía, você virava prefeito de Santos. Essa nem, olha que acomodava o Márcio, que é hoje governador. E olha que eu gosto de conversar sobre política, mas essa nem eu que nos meus, né, nas minhas, como o Santos é diferenciado, como tem desocupado que gosta de ficar jogando xadrez. Não, eu né, de fato não passa pela minha cabeça mudar o título. São Vicente é a cidade que, né, eu devo aí o início da minha trajetória. E é lá que eu tenho, né, a minha raiz. Claro, vou trabalhar muito pela cidade de Santos, que me deu a honra também de me eleger deputado. Acho que no partido nós temos excelentes quadros também para poder ocupar essa vaga, se assim for o entendimento, né, do grupo que apoia o prefeito hoje. Então, hoje eu tenho meu total apoio. Caminha para isso? Viu, cara? Olha, desde 2004 o PSB tem candidato a prefeito de Santos. É verdade. Nós tivemos, é uma novidade se não tiver. O Fabião disputou a última eleição, Clemente, Mariângela e Fabião. Verdade, bem lembrado. Então, nas últimas 3 eleições nós disputamos a eleição, fizemos vereadores, o partido é um partido organizado e constituído, nós estamos organizando uma grande chapa aqui de vereadores na cidade de Santos também. Eu acho que nós, né, somos, acho que merecedores desse espaço. Agora, é claro que é uma decisão que passa pelo grupo político capitaneado pelo Paulo, nós, né, vamos compreender a decisão, mas eu penso que é uma possibilidade, né, fazendo aí né, um repeteco do que acontece hoje no cenário estadual. Eu acho que seria extremamente importante para o nosso partido. O partido hoje cresce, a gente deve fazer a fusão com o PPS nos próximos dias. É uma tendência muito grande de acontecer. Claro que na política tudo muda muito rápido. E você imagina, fazer a fusão de 2 partidos, com todo respeito aos outros, mas não são 2 partidos nanicos, né? O PSB é um partido hoje com 400 prefeituras, com 3 governadores de estado, com 6 senadores, com 35 deputados federais, com 70 deputados estaduais. O PPS tem metade, talvez, de tudo isso que eu falei aqui. Então, assim, não são 2 partidos que não existem. Então, você imagina que, obviamente, tem vaidade nesses 2 grupos políticos. Então, fora que tem o terceiro partido aí, que é o Rede, que está dentro ainda. A Rede ainda está aqui dentro, circulando e tal. Então, como é que está essa situação? Ainda não, a fusão... No caso da Marina, ela primeiro da fusão. Primeiro da fusão, que eu acho que é praticamente certo. Claro que no dia 20 está marcada a nossa convenção entre os 2 partidos para poder homologar e oficializar isso, dia 20 de junho. A gente vai estar em Brasília para poder acompanhar isso bem de perto. Torcendo eu, particularmente, muito para que isso aconteça. Eu acho que os 2 partidos ganham muito e a democracia ganha mais ainda. No momento em que várias outras agremiações partidárias tentam criar novos partidos, a gente faz diferente. A gente junta 2 partidos que têm alguns preceitos parecidos. Com relação à Marina, ela ainda está no PSB, mas a gente entende que a Marina está tentando fazer a sua montagem particular do partido, da rede. A gente dá todo o apoio para que isso aconteça também. Agora, o Congresso também dificultou bastante.
dificultou o acesso ao fundo partidário, dificultou porque as assinaturas daqui para frente não podem ser mais de nenhum filiado em outro partido. Então, tudo isso criou algumas dificuldades para o partido Rede poder existir. Mas eu penso que é importante, eu particularmente considero que a Rede é um partido dentro de um outro partido, porque eles têm um modus operandi deles, assim, sabe? Eles... É complicado. Meio complicado, é um partido diferente. Não aceitava, por exemplo, a coligação com o governador Geraldo Alckmin, não vai, na próxima eleição municipal, vai ter uma série de resistências também se não for criado. Então, mas no comando, né, na decisão, eles, desde o início, também fizeram questão de não estar participando das decisões principais. A gente ofereceu vaga nos diretórios estaduais e nenhum deles eles aceitaram. Então, mais uma vez, demonstram aí que estão, de fato, tentando. Eles estão abrigados no PSB, mas que tentam a todo momento fazer a rede, e isso é natural aqui entre os partidários do PSB. A questão da senadora Marta Suplicy, o PT já está querendo, obviamente, o cargo dela, né? O mandato dela. É uma situação, e ela já demonstrou aí tudo, a imprensa colocou aí no PSB. Também, como é que está essa situação aí? Acho que também está bem avançada. Ela vai para o PSB ela mesmo, vai, mesmo correndo esse risco aí? Correndo risco, talvez o anúncio dela pode se dar aí no momento também que a fusão acontecer, estão decidindo o melhor momento para isso. Eu insisto, na política tudo é muito rápido, de repente acontece alguma coisa e tudo muda. Mas a tendência é que ela se filie no PSB, se não esse mês, no próximo mês. Agora, com relação ao partido buscar o mandato dela, é legítimo também, mas eu acho muito difícil. Lembrando que a disputa no Senado, Fernando, é uma disputa majoritária. Né? Ela não foi eleita, com todo respeito ao Partido dos Trabalhadores, mas não é igual uma vaga na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, ou numa Câmara, onde todos se juntam para fazer o coeficiente partidário. É uma eleição como de prefeito, como de presidente da República. Há entendimentos, há jurisprudência já consolidada em que cargo majoritário não se aplicaria. Não se aplica a regra de mandato proporcional. Então eu acho muito difícil buscarem o mandato dela, mas é legítimo que o Partido dos Trabalhadores... Eu sei que o nosso tempo vai estourando. Eu vou fazer uma pergunta rápida para o Caio, para uma resposta rápida, que a gente não pode deixar de fazer, que é a sucessão em São Vicente. O seu grupo político, está rolando várias histórias que pode voltar o Luciano Batista para o grupo político sair como candidato à sucessão do Billy, você mesmo ser candidato, e o Pedro Gouveia, que é seu tio, apesar de não estar no PSB, mas também está se articulando para ser candidato contra o prefeito Billy. Há uma definição contra isso ou não? Olha, eu só acrescento também a questão que domingo vai ter a eleição do diretório lá, do PSDB em São Vicente, que é parceiro. Isso é outra briga. É parceiro nesse sentido. Está tendo uma briga enorme lá entre o vereador Júnior Bozella e o deputado federal Bruno Covas. Então, e o PSDB, obviamente, essas discussões parece que não, mas a eleição é só no ano que vem, para o telespectador é muito distante. Claro, mas essas discussões têm que ser feitas agora, porque qualquer decisão tem que ser tomada um ano antes. As filiações são feitas um ano antes da eleição. Olha, com relação ao PSDB de São Vicente, primeiro, eu estou com muito problema no PSB de São Vicente, da Baixada inteira, para poder resolver. Então, é uma questão que envolve muito eles, eu prefiro não dar o meu pitaco aí. Eu vejo que está pegando fogo, prefiro não dar o meu pitaco, mas espero que possa ter uma solução. Talvez a coordenação regional tenha tentado fazer uma solução aí, não sei se vai dar certo, eu espero que as três forças principais possam compor um novo diretório. E com relação ao PSB em São Vicente, na sucessão, a gente tem feito atividades, eu participo frequente de atividades do vereador Pedro, ele é o nosso pré-candidato a prefeito, eu disse desde o início que tem uma dívida, não só com São Vicente, mas com todas as cidades, portanto, desde o início disse que não disputarei a eleição a prefeito na cidade, vou acompanhar de perto, vou fazer aí todas as atividades junto com eles e eu penso que é o nosso melhor quadro hoje, alguém que está capacitado para isso, claro que tem tempo para poder organizar, mas ele é o nosso nome hoje e eu estou trabalhando para que isso aconteça. Ok. Muito obrigado, deputado. E a gente encerra o Jornal em Foque de hoje, agradecendo novamente a presença do deputado estadual Caio França, do PSB, e do colega jornalista Aldo Neto. Tenham todos um ótimo final de semana e lembrando que o Jornal em Foque pode ser assistido a partir das 17 horas aqui na Santa Cecília TV ou a qualquer momento no nosso canal no YouTube Jornal em Foque. Tenham todos um bom dia e um bom final de semana.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.